Boa tarde a você que nos assiste hoje na Primer TV. Sou Elisandra, psicóloga na Clínica Feto, e hoje estou aqui para entrevistar uma pessoa muito querida, uma profissional maravilhosa, chamada Flávia Fava, pedagoga. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Elisa. Boa tarde a todos que nos estão assistindo. Flávia, gostaríamos de saber um pouquinho de ti. Por favor, nos diga de onde você vem, qual a tua faculdade, onde você cursou e há quanto tempo está atendendo, trabalha com crianças na educação. Eu sou pedagoga, me formei pela Faculdade Politec, no interior de São Paulo, e atuo na área da educação há um pouco mais de 10 anos. E sempre trabalhei na educação infantil. Vim para São José há 1 ano e meio e há 10 meses estou trabalhando no Espaço Afeto, fazendo o acompanhamento pedagógico das nossas crianças. Muito obrigada, Flávia. E agora, continuando, nós queremos te perguntar a respeito da educação. Vamos pensar na pedagogia. Você se formou, e iniciou seu trabalho em escolas. Você consegue perceber e poder nos dizer qual é a diferença, ou as diferenças que você percebe dentro de uma escola, atendendo as crianças, fazendo essa educação das crianças, esse início, da vida acadêmica delas, e as crianças dentro da clínica? Você percebe essa diferença? Consegue falar para nós um pouco? Consigo perceber essa diferença. Eu costumo dizer assim, que se eu tivesse na época que eu trabalhava em escola, na época que eu iniciei na educação infantil, se eu tivesse um pouco do conhecimento que eu tenho hoje em aba, eu teria feito tudo diferente. Porque nós saímos da faculdade e a gente não tem esse preparo, Então, a gente consegue ver que tem uma grande diferença. Nós, professores, precisamos ter um olhar individualizado para cada criança, mas nem sempre na escola isso é possível, Você olhar para aquela criança, entender a necessidade dela, as dificuldades, é bem complexo. Já na clínica, como os atendimentos são individualizados, a gente consegue ter esse olhar e preparar um planejamento de ensino individualizado de acordo com a necessidade de cada criança. Flávia, que bom, poder escutar que você percebe essa diferença e percebe diferenças entre os dois ambientes. Queria aproveitar, então, porque a gente fala muito da questão da inclusão, da inclusão na educação, e isso é um assunto já de muito tempo. E sabemos, que existe lei, da inclusão, e que uma sala de aula é diferente realmente, porque a gente vai ter, às vezes, 20 crianças, às vezes 25 crianças. Tudo depende de como é a escola e também em que ano essa criança pode estar. Tudo isso vai mudando também na vida acadêmica, do infantil para, por exemplo, o primeiro aninho, o segundo aninho. Então, como é que você percebe, Flávia, a inclusão? É algo que tu percebe hoje, que você já tem a vivência nos dois lados, vivência em sala de aula e vivência em clínica. Você percebe a inclusão? Como é que você percebia na ocasião, como você percebe agora? Como você disse, faria coisas diferentes, Será que dentro da inclusão também teria algumas coisas diferentes que possam ser feitas? Eu vejo assim que nós precisamos ainda melhorar muito nessa questão da inclusão. Acredito sim que exista, mas não é só incluir a criança. Vamos incluir a criança na brincadeira, nas atividades,
A gente tem que ter um olhar individualizado para conseguir incluir essas crianças. E eu acho que a gente precisa melhorar muito ainda nesse assunto. E hoje, cursando a pós-graduação em ABA para o autismo e deficiência intelectual, eu vejo que a gente precisa melhorar muito ainda nossas estratégias. E como eu disse, eu faria muita coisa diferente para incluir essas crianças. Que antes eu não sabia e agora eu consigo perceber isso para incluir as crianças. Então, se a gente pudesse ajudar, né? E é o nosso objetivo quando a gente vem, faz uma entrevista e fala a respeito do trabalho, né? E, no nosso caso, falando do trabalho no autismo. Como você faria, né, hoje? Você tem alguma ideia que possamos deixar até para que possa servir de reflexão, né? E daqui a pouco possa ajudar, muitas vezes, ao pai, ao colega professor, né, que tem contato, né, e que também vai trabalhar com as crianças, pensando nesse olhar individualizado. A gente tem que, eu acredito assim, nós temos que olhar para essas crianças mesmo, ter esse olhar individualizado, buscar entender as dificuldades e não só inserir as crianças, incluir as crianças, mas nós nos incluirmos um pouco também na rotina de cada um, né? E é isso. O ensino também fica um pouco diferente, né? Fica bem diferente. Você ensinaria as vogais exatamente como você ensinava? Não, na escola a alfabetização é um pouco diferente, por isso que eu fiz até um curso de consciência fonológica e hoje a gente inicia as crianças no espectro autismo, a gente inicia apresentando o som da letra e depois disso a gente vai introduzindo as figuras das letras. Que bom que tu consegue, trouxe também uma forma, né, para que a gente possa pensar e ajudar a comunidade como um todo. Agradecemos então à Primer TV, né, pela disponibilidade, mais uma vez, essa empresa que está sempre voltada aos negócios aqui da região de São José. Agradecemos a você que pôde permanecer conosco, a Flávia, né, e a toda a comunidade. Fiquem com Deus e boa tarde.